E justamente por essa dificuldade no diagnóstico, gente, é que grandes grupos de estudo se reúnem e formam, que a gente sempre fala de várias doenças que eu falo para vocês, que muita gente tira sarro da minha cara, que eu falo os guidelines, né, que são as diretrizes aí que a gente segue, que é justamente isso, pessoas que são boas naquele assunto se encontram, realizam ali um esquema e a gente vai seguir aquilo porque é um esquema bom, né? E aqui eu coloquei para vocês um desses grandes grupos que a gente tem mundial, né? Que aqui a referência está aqui em cima, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, que é o Leishvet, né? É um grupo internacional de grandes pesquisadores que realizaram aí para facilitar a nossa vida. E é justamente em cima disso que eu quero falar a nossa aula de hoje, para ajudar você na sua rotina, como conduzir esse diagnóstico de leishmania. E aí a gente vai ter uma apresentação com diferentes possibilidades. Por isso que eu falo para vocês, a intenção da aula não é discutir cada método, mas vocês têm que conhecer esses métodos, têm que entender e saber interpretar clinicamente cada um desses métodos, né? Porque olhem aqui como agora trabalha-se já na possibilidade, como fala? Não é na possibilidade. Já, a partir de agora, a gente já vai trabalhar com esse direcionamento que a gente já entendeu como interpreta esses exames, ok? Então, vejam esse esquema aqui, ó. Aqui a gente tem o esquema de cães, opa, minha setinha, com sinais clínicos. E aí, gente, quais são os sinais clínicos da leishmaniose? Depende de onde você mora. Se você mora em área endêmica, você já viu qualquer sinal clínico possível de qualquer sistema envolvido com a leishmaniose, né? Mas certamente os principais sinais são os sinais dermatológicos, sinais de emagrecimento, sinais articulares, né? Oftálmicos, a gente tem esses mais presentes na nossa rotina. Mas quando a gente fala aqui cachorros com sinais clínicos, quer dizer quando a gente vive em área endêmica, então quer dizer qualquer sinal clínico poderia ser um diferencial para esse paciente, ou se você vive numa região que o diagnóstico não é tão importante assim, talvez aquele paciente que você definiu sua lista de diagnósticos diferenciais para aqueles sinais clínicos, você trabalhou nesses diagnósticos diferenciais e não identificou nenhum deles, a leishmania tem que entrar em um posterior momento para você lembrar como um diferencial sempre. Se você mora no Brasil, em qualquer área, ela deve ser o seu diagnóstico diferencial também, mais importante ou menos importante. E aqui chama a atenção que não é só sinal clínico no sentido de ter uma lesão cutânea, de ter uma alteração oftálmica, de ter emagrecimento, enfim, mas também pode ser apenas uma alteração laboratorial. Naqueles exames de rotina que eu comentei com vocês, que não definem o diagnóstico de leishmania, ok? Mas uma vez que eu tenha um paciente com a suspeita de leishmaniose, tem alterações laboratoriais que eu não consigo achar aqui a possibilidade de uma doença, a leishmania tem que entrar naquelas alterações que são as alterações mais importantes, mais frequentes, né? Como, por exemplo, uma anemia não regenerativa, como uma trombocitopenia, entende? Ela vai entrar como diagnóstico diferencial. Então, para esse perfil de pacientes, né, dos cães, a gente quer estabelecer se ele tem ou não leishmaniose. E aí, o que a gente faz na prática, né? O que eu faço também na prática? Eu sigo isso também na minha rotina. Vejam, o que eles recomendam a gente realizar para partir do zero nesse diagnóstico? Primeira coisa, faça sorologia. E aí, reparem que não é uma prova sorológica, que é o que eu disse para vocês no vídeo de ontem, não é ter um ELISA reagente, porque a DO do paciente está acima do ponto de corte, ou não é ter um RIF reagente 1:40. É quantificar, quer dizer, eu saber o quanto sorológico esse paciente se tornou reagente. Se esse paciente for positivo, e aqui a gente vai usar esse termo positivo, particularmente eu gosto de usar o termo reagente, né? Reagiu, teve a presença dos anticorpos ali. Olhem a importância do que eu falei para vocês ontem. Se esse reagente é de alto título, e aí o que é considerado alto título? ELISA, peguem lá o videozinho de ontem, faz o ponto de corte vezes 1,5, vê se a DO é maior que isso. Isso é uma alta titulação.
RIF, veja se é acima ou igual de 1/160. Isso é uma autotitulação. Se você tem uma sorologia reagente com autotítulos, você confirmou o diagnóstico de leishmania. Você não precisa realizar mais testes. Ele tem um sinal clínico, ele tem um achado laboratorial e ele tem um autotítulo, como eu expliquei para vocês, como a gente faz essa avaliação, o diagnóstico está confirmado. Agora, só uma observação antes da gente entrar aqui, ó. Se vocês fizeram uma sorologia e o título é baixo, o que é um título baixo? A DO do paciente ser menor que 1,5 do ponto de corte. Ele vai aparecer para vocês lá no resultado com a palavrinha reagente. Mas eu tenho que saber se o valor de DO é significativo alto ou é um título baixo, né? Ou a RIF, reagente 1/40, 1/80, isso é considerado, gente, um reagente de baixo título. Isso não define o diagnóstico. Isso fará com que vocês tenham que buscar por outros métodos, ou, de repente, acompanhar esse paciente, né? Ou buscar outros métodos que confirmem esse diagnóstico. Então, a sorologia de baixo título não fecha o diagnóstico. Agora, o que eles indicam? Fiz a sorologia, ELISA e RIF com diluição total, laboratório de referência, bonitinho, suspeito de leishmania e deu negativo, não foi reagente na sorologia. Se você ainda suspeita que isso possa ser leishmaniose, você vai buscar outro método. Porque, gente, às vezes, alguns pacientes levam muitos meses para realizar a soroconversão, ou seja, produzir anticorpos. Nem todo mundo tem uma resposta imunológica perfeitinha do que a gente considera da leishmania, né? Ter um TH1, ter um TH2, mas mais importante ter TH2 e o sinal clínico só vir quando a presença de anticorpos está ali reagente, entende? Então, um paciente pode ser sorologicamente negativo e ter leishmania. Então, se você tem uma sorologia negativa e você ainda suspeita de leishmania, tem que buscar outro método. Sorologia para aquele paciente não foi uma boa. De uma forma geral, o que eles indicam? Comece sempre pela sorologia. Aguarde esse resultado para um bom laboratório, né? E aí, deu alto título, fechou. Deu baixo título ou foi não reagente, vai ter que buscar outro método. E aí, o que eles indicam como um outro método? O parasitológico, que é a citologia, o histopatológico, a imunistoquímica, aquilo que for viável para vocês naquele paciente. E aí, volto ao que a gente conversou um pouquinho antes sobre as vantagens e desvantagens de cada método. Olhem só como a gente vai entrando nesse funil aí, né? Se eu faço parasitológico, pessoal, e encontro forma mastigota de leishmania, independente da forma que eu usei, independente se ele deu negativo na sorologia ou se foi baixo o título na sorologia, se eu encontrei forma mastigota, eu confirmei o diagnóstico. Eu não preciso fazer mais nada. Ele tem sinal clínico, ele tem forma mastigota, o diagnóstico está fechadíssimo, né? Agora, se eu fiz a citologia e o diagnóstico não encontrou, o laboratório, perdão, não achou forma mastigota, lembrem que essa é uma desvantagem da citologia. Às vezes terá baixa sensibilidade, né? Eu posso estar num tecido que eu não identifiquei forma mastigota. Então, nessas condições em que eu tenha a ausência de forma mastigota e eu suspeito da leishmania, eu vou para o terceiro método, que são os métodos moleculares, que é a PCR. Vejam como é toda uma questão de raciocínio para a gente colocar na prática, né? E aí, vejam, se o PCR daquele meu paciente foi detectável o DNA, agora vejam a colocação que é importante. A PCR detectou a amostra de DNA no cão com sinal clínico e ou achado laboratorial. Então, esse cachorro não está só infectado, não quer dizer que eu só encontrei um DNA perdido por ali de leishmania. Ele está doente porque ele tem sinal clínico ou achado laboratorial. E eu confirmo o diagnóstico, né? Agora, se ele der não detectável na PCR, desde que você utilizou um bom tecido, por exemplo, uma medula óssea, aí vocês vão considerar outros diagnósticos. Vamos pensar em outras doenças que podem estar aí mascarando esse seu caminho da leishmania. Então, vejam, isso daqui é o que eu acho que a gente tem que ter, assim, para quem
começou a trabalhar com leishmania, tem dúvida, imprime isso. Ou quem me conhece sabe que eu sempre falo do tal de estar um bulário impresso do seu lado. Copie esse esquema, sabe? Porque isso fica muito mais fácil. Porque eu vir aqui, gente, explicar, parece uma coisa assim, beleza, né, sorologia. Mas na prática, com o paciente na sua frente, algumas coisas mudam, resultados que não batem como que você esperava, né? Então, só vou fazer aqui um passanzinho rápido disso aqui para que vocês acompanhem. Fiz a sorologia e aqui identifiquem como ELISA e RIF com diluição total. Estou quantificando quanto é de DO, quanto deu a titulação da RIF. Se isso foi alto, e aí olhem a explicação que eu fiz ontem lá no Instagram do que é considerado alto título, você fechou o diagnóstico. Se a sorologia que você fez nesse paciente foi negativa, ou foi reagente, mas foi baixo título, você vai considerar um outro exame parasitológico, ok? Se você identificou forma mastigota nesse exame, você confirmou leishmania. Se você não identificou a leishmania, você vai partir para o PCR, que é mais sensível, e uma vez que o paciente tenha sinal clínico ou achado laboratorial e foi detectável na PCR, você confirmou leishmania. Caso contrário, você vai pensar em outros diagnósticos. Entende? Ju, e se eu fiz outras etapas? Por exemplo, eu gosto de começar com a citológico. Fiz o exame citológico e deu positivo, encontrou forma mastigota, você fechou o diagnóstico, não precisa fazer a sorologia, nem PCR, entende? O grande lance aqui é entender cada um deles, entender que a sorologia reagente tem que ter um alto título para ela ser usada como um diagnóstico clínico. Entender que a presença da forma mastigota no parasitológico fecha diagnóstico, mas não identificar a forma mastigota não exclui esse diagnóstico. E entender que a PCR, ela vai ter uma valia legal de diagnóstico para a gente, para falar, vou tratar esse meu paciente somente se esse cachorro for reagente na PCR, detectável, com sinal clínico ou achado laboratorial. Tudo bem?